Boa noite. Os últimos dias foram férteis em novas medidas de contenção da pandemia de Covid-19 e no reporte de novos casos. Surgiram infectados em escolas e até a primeira morte registada na região. O número de casos de transmissão local aumentou e atingiu profissionais de saúde, entre os quais enfermeiros. Estes profissionais fazem parte dos grupos expostos ao novo coronavírus e estão na triagem avançada a fazer recolha de amostras para testes e estão no tratamento e apoio aos doentes infectados. Importa perceber como estão estes profissionais a lidar com a segunda vaga da pandemia. O presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros é o nosso convidado de hoje. Nuno Neves, bem-vindo à RTP. Boa noite. O Serviço de Saúde está a responder bem a esta segunda vaga da pandemia? Ora, boa noite, Paulo, boa noite aos meus telespectadores e obrigado pelo convite para aqui estar. A resposta do Serviço de Saúde é a resposta que tem sido possível perante este quadro que estamos a viver. Estamos, efetivamente, no momento de uma segunda vaga, denominada segunda vaga. A Madeira não está isolada do resto do mundo, como não poderia estar de nenhuma forma. E, portanto, estando os casos a agravar em toda a Europa, em Portugal continental também, necessariamente também temos essa repercussão, também temos sentido cá na região. Tem havido uma grande mobilização dos profissionais, houve uma grande reorganização dos serviços de saúde. Certamente há constrangimentos que se sentem no dia-a-dia, mas perante aquela que é a atual realidade na região, sentimos que o Serviço Regional de Saúde para já está a dar resposta àquelas que são as grandes necessidades. Aparentemente operou-se aqui um milagre, que havia muitas queixas de falta de recursos no serviço antes de março. Portanto, isso era uma questão recorrente em conversas e em declarações públicas. E, de repente, há recursos para garantir um apoio aos doentes Covid e o apoio às outras valências. Como é que este milagre foi feito, na sua perspectiva? Não sei se podemos intitular por milagre. A verdade é que, efetivamente, foi necessário garantir duas vias. Uma área dedicada aos doentes Covid e aos doentes não Covid. E o impacto da pandemia também fez com que os tratamentos eletivos, os tratamentos agendados também tivessem que ser diminuídos, portanto, reagendados, para poder haver uma resposta à pandemia. Mas agora isso já não acontece, aparentemente, pelo que tem sido dito, está tudo a funcionar. Tem vindo progressivamente a melhorar. Efetivamente, essa resposta não Covid vai sempre depender daquilo que é o impacto da pandemia ou da área Covid, porque isso depois implica uma grande reorganização dos profissionais e reafetação de profissionais. Mesmo com poucos doentes Covid positivos internados ou a necessitarem de internamento, são centenas os profissionais que estão dedicados a essa área. Sejam na testagem do aeroporto, que é um importante tampão, um importante filtro que se implementou e bem, e cujos resultados têm sido visíveis. E que é feito por enfermeiros, exclusivamente. A recolha das amostras, exatamente, digamos assim. Portanto, aí estamos a falar provavelmente mais de meia centena de enfermeiros, fora outros profissionais. Enfermeiros que estão também nas unidades de saúde pública, nas autoridades de saúde pública, melhor dizendo, a fazer o rastreamento dos casos positivos e dos contactos. Enfermeiros que estão dedicados à área Covid hospitalar, na área hospitalar, e depois na própria reorganização dos serviços, nomeadamente os serviços de urgência, quer hospitalar, quer nos centros de saúde, também com a divisão em duas vias dos doentes do foro respiratório e dos outros não respiratório. Além da linha SRS 24, Além da linha SRS 24. Portanto, isto implica um grande esforço dos próprios profissionais, nomeadamente os enfermeiros, que sendo o maior grupo profissional da saúde, aquele que está mais exposto também perante esta situação, implica um grande esforço e, portanto, na prática, isto veio a crescer a um sistema, a um serviço de saúde que efetivamente já lidava com alguns constrangimentos. Portanto, falar em milagre, não sei se isso será... É uma expressão idiomática para apimentar a pergunta. E, como tal, a pandemia claramente vai crescer. Ainda ontem mas entraram recursos, ou seja, têm entrado enfermeiros no serviço? Têm entrado alguns enfermeiros, não podemos dizer que sejam na quantidade que este momento atual exige. Então como é que se tem conseguido dar essa resposta? Olha, muito à custa também daquilo que é o esforço pessoal de cada uma das pessoas e muito à custa também de horas extraordinárias. Corrija-me se eu estiver errado. Numa primeira fase deixou de haver outros cuidados e o foco do serviço foi a Covid. Depois, no verão, havia poucos casos e, portanto, foi possível avançar com o resto. E agora estamos perante uma situação em que, aparentemente, é preciso garantir os outros cuidados e é preciso
também ao mesmo tempo garantir o aumento do número de casos. Agora é que é o desafio. Sem dúvida. E nunca podemos afirmar que não haverá impacto na área não-Covid. O impacto não se resume apenas aos doentes Covid, aos não-Covid. Ainda ontem tivemos informação que, a nível de Portugal continental, cerca de 1,5 milhão de consultas ficou por fazer, sendo que metade são primeiras consultas. Cerca de 150 mil cirurgias também deixaram de fazer. Portanto, isto terá necessariamente impactos naquilo que é o estado de saúde e na vida das pessoas. E, portanto, aqui o grande desafio será depois, convivendo com a pandemia, como recuperar depois também esta lista de espera que já era grande no pré-pandemia e que irá necessariamente se agravar e aumentar agora durante este processo e no pós-pandemia. Tem ideia de quantos profissionais na área da enfermagem seriam necessários para colmatar necessidades como estas atuais? Bem, nós temos uma ideia daquilo que é o número de enfermeiros para aquilo que nós achamos que seria as dotações mínimas para o Serviço Regional de Saúde. E nós estimamos em cerca de mais de 250 a 300 enfermeiros seria aquele número ideal para atingirmos as tais dotações mínimas, que são os tais dotação mínima para termos cuidados que consideramos de maior qualidade. Considerando a Covid ou sem considerar a Covid? Sem considerar a Covid. Necessariamente, uma pandemia nunca não se esperava que surgisse. Isto certamente é o desafio profissional das nossas vidas. Quando digo das nossas vidas, digo de uma sociedade, principalmente os profissionais de saúde, que neste momento são chamados a essa linha da frente e, portanto, perante uma pandemia que não seria possível prever, esses recursos serão ainda maiores. E essa é uma característica desta realidade. É a absorção ou a necessidade de recursos que ela absorve. Humanos, claro, principalmente, mas não só, também materiais. Vimos que numa primeira fase a grande luta era pela disponibilidade de equipamentos de proteção individual que não existiam. Felizmente estamos um pouco melhores neste momento. Ainda assim, determinadas áreas provavelmente ainda poderiam ser reajustadas a nível, porque nós já aconteceu, quer cá na região e principalmente fora dela, temos doentes Covid nos circuitos não Covid, porque... Eram muitos. Desculpa? Ou eram muitos doentes? Cá na região, que eu tenho conhecimento, isso aconteceu numa situação. A nível Portugal continental, isso já surge em muito mais vezes. Portanto, pessoas assintomáticas que se deslocam ao hospital por outra situação que não propriamente, portanto, assintomáticas desconhecem que estão doentes, mas depois fazendo o teste... Portanto, tentando ser concreto, a senhora idosa que faleceu, a única vítima mortal, foi o caso desses. O caso mais recente, provavelmente, dessa situação. Esteve na urgência normal, sim, não foi tratada como doente Covid claro. E, portanto, criou perigo. Claramente, e isso fez com que um grupo de profissionais tivesse que ficar em isolamento, apesar das pessoas usarem máscara, mas perante um doente positivo, os equipamentos terão que ser outros mais diferenciados. Mas com esse exemplo que está a dar, defende que as medidas de proteção dos profissionais de saúde devem ser, mesmo fora das áreas Covid, devem ser reforçadas? Especialmente nas portas de entrada, que são consideradas os serviços de urgência, principalmente, porque normalmente quem vai a um serviço de urgência é alguém que já tem, portanto, que já está debilitado, por algum motivo, pode não necessariamente ser do foro respiratório. Sabemos que o foro respiratório neste momento tem uma via própria, exatamente para distinguir, mas especialmente nessas áreas, porque enquanto nos restantes internamentos só é internado quem já tem resultado negativo, ali, portanto, estão perante pessoas que, estando assintomáticas, nunca saberemos. Por exemplo, ajude-me a perceber, possíveis. Os enfermeiros da triagem na urgência normal do Hospital Dr. Nélio Mendonça estão equipados como, por exemplo, estão os da triagem avançada do aeroporto? Portanto, neste momento há uma triagem avançada também no serviço de urgência que, no fundo, faz o rastreio epidemiológico. Do que é Covid e do que não é Covid. Exatamente. E, portanto, esses têm todos os equipamentos e depois o doente é dirigido para a área que lhe é dedicada e o que nós dizemos é que é necessário também garantir condições de segurança também na área não Covid, porque até termos resultado nunca saberemos se efetivamente, mesmo assintomático, a probabilidade será necessariamente menor, mas garantir todas as condições de segurança também para esses profissionais. E acha que isso não acontece porque simplesmente a questão nunca se tinha colocado desta forma, como aconteceu com esta idosa, ou simplesmente por falta de material? Porquê é que acha que isso acontece? Não, são questões de organização que vamos ajustando ao longo do tempo. Nós, na Ordem, vamos recebendo estes relatos e portanto, importa-nos também colocá-los em cima da mesa perante os decisores, exatamente para proteger os profissionais. É essencial que se proteja os profissionais, porque são eles que depois estão na linha da frente e para proteger também
a população. E nesta área em particular, há uma medida que nós na Ordem temos vindo a preconizar e que é importante e que sabemos que agora, nesta fase, irá novamente ser implementada, que é um rastreio de todos os profissionais de saúde. Portanto, estando nós numa altura em que há uma contaminação local, fontes de contágio local já identificadas, portanto, de forma a garantir essa maior segurança, é importante que haja uma testagem periódica, nomeadamente dos profissionais de saúde, porque exatamente lidam com pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis, de forma a não serem fonte de contágio perante elas. Sente que tem havido, nesses relatos que chegam à Ordem, alguma apreensão entre os enfermeiros? É normal que isso aconteça, especialmente para quem lida diretamente nas áreas Covid, com os doentes Covid ou em doentes que se suspeita que possam ter Covid. É natural que isso aconteça e esses relatos chegam-nos, mas já diz a sabedoria popular que o medo guarda a vida e, portanto, isso daí às vezes o medo também serve-nos para nos impelir para tendo as condições de segurança adequadas, também podermos ajudar perante aqueles que nos procuram. Nós já tínhamos ouvido falar nos últimos meses de profissionais de saúde em isolamento, até bombeiros também em isolamento. Ultimamente ouvimos falar de profissionais infectados porque tinham viajado, mas existem neste momento, nomeadamente enfermeiros, que ficaram infectados no exercício das suas funções, correto? Ainda não temos essa confirmação. É uma hipótese plausível. Pelo menos temos o conhecimento pelo menos de 2 enfermeiros que no aeroporto, portanto, testando afetos ao aeroporto, acusaram positivo para o coronavírus e como tal, mas é difícil fazermos essa afirmação sem fazer depois também o devido rastreio e estudo epidemiológico à volta de cada uma dessas situações. Mas estas situações já têm dias, não é normal que já se soubesse ao fim de uns dias? Essa informação ainda não nos foi disponibilizada e como tal não podemos dizer que não, mas também não podemos afirmar categoricamente. E haverá ainda uma situação associada às urgências, também enfermeiros? Portanto, a nível das urgências, daquilo que é o nosso conhecimento, sabemos que há vários colegas em isolamento, portanto, por contacto com doentes positivos portanto, isto irá sempre acontecer, portanto, mediante o estudo dos contactos de risco que cada um dos casos positivos terá. Um cidadão comum pergunta como é que isto pode acontecer se supostamente os profissionais estão equipados, estão totalmente equipados, vestidos com fatos, nem se vê os olhos quase, deixe-me usar a expressão. Claro. Como é que isto acontece? Isso mostra exatamente portanto, o grau de risco a que as pessoas estão expostas. Mesmo com todos esses equipamentos, é possível que isso aconteça e há vários motivos para que isso possa acontecer e técnicas para que se evite que isso aconteça, mas no limite não é impossível. O que mostra uma vez mais o risco a que as pessoas estão expostas, neste caso os profissionais. Deixe-me retomar aqui uma ponta que ficou solta na conversa lá atrás, que tem a ver com a reorganização do serviço. Não tendo entrado o número de enfermeiros que a Ordem defende que deviam entrar, como é que tem sido possível compor o serviço? É horas a mais? Muitas vezes é recorrendo aos turnos extraordinários. Eu tenho dito que nós, de certa forma, temos vindo a sofrer consequências daquilo que foram políticas do passado. Nós tivemos a nível da região, centenas de enfermeiros a emigrar durante muito tempo e agora que precisamos deles não os temos, porque efetivamente também sou capaz de admitir que neste momento também na região há pleno emprego a nível da enfermagem. Não é só o sector público que precisa, é o sector social, é o sector privado e, portanto, nós neste momento também, se precisarmos de enfermeiros, provavelmente não os temos cá na região. Porque durante muitos anos obrigamos-los, não lhes demos outra hipótese que não o sair. E neste momento isso está de volta a acontecer. Portanto, neste momento, enquanto numa fase inicial da pandemia a grande luta era pelos equipamentos de segurança que não existiam, agora é pelos profissionais. E ainda hoje a Ordem dos Enfermeiros emitiu um comunicado exatamente de preocupação, porque está a haver um grande recrutamento, uma grande procura por profissionais e sabemos bem como os enfermeiros portugueses são reconhecidos lá fora e procurados pela sua competência e pela sua formação e, portanto, não acautelamos em tempo certo e agora, certamente, também
estamos, de certa forma, a pagar por essa falta de investimento no passado. Apesar de reconhecer que, recentemente, nomeadamente ao longo da última legislatura, foi dado, portanto, um passo importante com a contratação de vários enfermeiros ao longo dos anos. Por exemplo, nós temos cerca de 200 casos ativos. A maior parte destas pessoas está ou em hotéis ou em casa, não tem sintomas, não precisa de cuidados permanentes. Mas isto mesmo assim dá trabalho aos enfermeiros. Ora, exatamente por toda esta reorganização. E isso é uma boa perspectiva de percebermos, portanto, se sem um grande número de pessoas a necessitar de cuidados hospitalares, a implicação que isto já tem na estrutura do serviço de saúde, imaginemos o que não seria, por exemplo, como o exemplo recente que temos visto a nível de Portugal continental, ainda agora no Hospital Penafiel, em que atingia a saturação, atingia o limite, mas lá ainda há uma solução, que é os doentes foram transferidos para outros hospitais em redor. Cá na Madeira nós estamos numa ilha, com os aspectos positivos e negativos que a insularidade nos traz. E nesse aspecto nós não temos outros lugares, outros hospitais para escoar os nossos doentes. Portanto, temos que ser capazes de conseguir dar essa resposta. E essa resposta será tanto melhor quanto menor for o impacto da pandemia. A gravidade da situação será sempre proporcional ao número de infectados. Já percebemos que apenas uma pequena percentagem das pessoas doentes necessita efetivamente de cuidados hospitalares, uma percentagem mais pequena necessita de cuidados intensivos, mas isto é na proporção do número de infectados. Portanto, 5 ou 10% de 100 é um número, 5 ou 10% de 1.000 ou 10.000 será o outro. O Secretário da Saúde ontem, precisamente, fazia uma estimativa partindo do número que era 10% da população infectada e fazendo a distinção entre infectados e doentes, precisamente. Mas, apontando uma perspectiva de aumento do número de casos positivos, temos capacidade no serviço, na sua opinião, de crescer no apoio a esses infectados até sem prejudicar o resto? Como disse, nós na Madeira, numa ilha, num território insular, tal como nos Açores, nós não temos outra forma. Filadélfia, uma maneira deliciosa de começar o dia. Estimados clientes, informamos que está na hora de ir para a mesa. E também está na hora de completar a Lidl Shop, porque termina a 15 de novembro. Lidl, mais para ti. Forma que não darmos resposta em tempo real àquelas questões. E é possível essa resposta? É possível, mas será sempre à custa da restante resposta que será ser reafetada à área Covid, claramente. Uma das questões que focou também há pouco tem a ver com a escassez de alguns equipamentos, eventualmente. O que é que falta neste momento para que haja condições de trabalho para os enfermeiros? Repare, a nível de equipamentos, de disponibilização de equipamentos de segurança, sentimos que houve uma grande evolução e há uma maior disponibilização. Portanto, sentimos em que algumas áreas críticas poderá haver uma necessidade de reafetar outro tipo de equipamentos que não os normais que se utiliza nas áreas de internamento. Aqui, em questão, em concreto, são três recursos importantes que nós sentimos grande falta. Além dos recursos materiais, são os recursos humanos, que também são essenciais, e as próprias estruturas. Tomara nós já termos o tão ambicionado novo hospital, que a nossa capacidade de resposta também já seria outra. E, portanto, tudo isto implica naquilo que é a nossa capacidade de resposta. E não só, também a nível de cuidados de saúde primários. Ainda durante esta semana, devido à intempérie, à chuva, portanto, vários colegas nos contactaram porque as pessoas que aguardavam no exterior tiveram que necessariamente se abrigar no interior do centro de saúde. E, portanto, e não havendo condições exatamente estruturais para ter um aglomerado de pessoas tão grande. Portanto, podendo eventualmente colocar em causa todas as medidas que são preconizadas de afastamento e distanciamento social. É evidente que perante uma intempérie as pessoas teriam que ser abrigadas, não haveria outra forma de o fazer. Mas, no fundo, são estas três grandes áreas que sentimos que são as três grandes áreas de necessidade. E com tudo isso, com todas essas vulnerabilidades, compreende, é talvez uma pergunta mais política quase, compreende os alertas, as preocupações dos políticos, estas medidas estão a ser tomadas exatamente por causa dessas fragilidades? Claro.
Claro, porque a nossa resposta em saúde nunca estará exclusivamente dependente daquilo que são os profissionais e os serviços de saúde. Estará sempre também dependente daquilo que são os comportamentos das pessoas e da adesão da população, da sociedade no seu todo, àquilo que são as medidas que são preconizadas. E, portanto, aqui falamos da questão do uso da máscara, do distanciamento social, da higienização, da etiqueta respiratória. E, portanto, a resposta em saúde será tanto mais positiva quanto melhor for a adesão de toda a população às medidas que são preconizadas. E, portanto, aqui apela-se ao bom senso das pessoas exatamente no cumprimento destas medidas. Portanto, este vírus depende muito do nosso comportamento, porque tem uma grande transmissibilidade, claro, é isso? Exatamente, claramente. Portanto, disso irá depois impactar naquilo que é a resposta dos serviços de saúde, claramente. O diretor clínico do Cesaram dizia ontem numa entrevista à Antena 1 que estamos a chegar a um ponto em que vai ser necessário evitar que em alguns serviços haja mobilidade de profissionais entre o setor público e o setor privado. Ele dava o exemplo dos lares de idosos e áreas que trabalham ou profissionais que trabalham com doentes Covid. Concorda? Essa medida já foi implementada na primeira fase. Mas foi total, agora será parcial. Exatamente. E nós, na altura, fomos também uma das entidades que fomos auscultadas pela Secretaria da Saúde e que também indicamos essa medida, porque para todos os efeitos a salvaguarda da vida humana, o risco de contágio perante uma população frágil terá que ser sempre salvaguardado. Já percebemos que essa provavelmente será agora uma necessidade de forma portanto, local. Entendemos que, de forma, especialmente, por exemplo, profissionais que trabalham diretamente na área com doentes Covid ou com suspeitos de Covid, achamos que isso é uma medida importante. Agora, de certa forma, também achamos que seria importante também compensar esses mesmos profissionais dessa exclusividade a que são obrigados. No fundo, é uma obrigação de exclusividade. O que nos leva à questão dos prometidos apoios, subsídios de risco, compensações. Já receberam algum? Não, são anunciados, mas ainda não foram pagos, nem sabemos quando serão. O que é que está prometido? Portanto, está prometido diferentes apoios. A nível nacional há um apoio, um subsídio de risco, mas, sinceramente, são valores pouco dignos, direi eu, pagos de 2 em 2 meses, cerca de 200 euros. Foi a medida que foi tomada e, entretanto, também há um apoio que foi um apoio extra que também foi aprovado de 50% do vencimento base. Portanto, são anúncios, mas que na prática não vêm corresponder àquilo que as pessoas efetivamente procuram, que é uma carreira digna, que é um vencimento digno e condições de trabalho adequadas às exigências da sua profissão. O vencimento dos enfermeiros, em muitos casos, é compensado com esta mobilidade, os tais part-times no serviço privado e, portanto, compensava um pouco o rendimento trabalhando um pouco mais. Essa é hipotética, a impossibilidade de o fazer tem impacto, obviamente, na vida, claro, nos recursos financeiros dos profissionais. Naturalmente que sim. Portanto, as pessoas vendo-se obrigadas a recorrer a segundos empregos e sendo limitadas por essa via, claro que ficam prejudicadas e daí acharmos que essa exclusividade deveria, de certa forma, também ser compensada a esses profissionais. Mas isso não está previsto nas carreiras dos enfermeiros? Não, de momento não, mas esperamos que isso de futuro venha a acontecer. Porque há um aspecto, ainda esta semana a Ordem foi auscultada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Madeira, exatamente por causa do descongelamento das carreiras. O que é que está em causa? Ora bem, essa situação, portanto, trata-se de uma iniciativa partidária de um dos partidos, o JPP, no caso em questão, em que na Madeira houve o descongelamento das carreiras, nomeadamente os enfermeiros, mas houve um grupo um grupo ainda significativo de enfermeiros que não foi abrangido por esse descongelamento. Por uma série de motivos. Na altura alertamos até porque isso poderia acontecer e efetivamente comprovou-se, portanto, de pessoas que tiveram algumas alterações remuneratórias ainda numa antiga carreira, mas que tiveram impactos na atual carreira que é que está em vigor. Fazendo com que pessoas mais qualificadas, com maior experiência profissional, ficassem a oferecer um rendimento inferior àquele que é de outros colegas. Portanto, sendo isso uma esfera do âmbito sindical,
a ordem foi pedida essa auscultação, que nós também intervimos e emitimos o nosso parecer, no fundo, em concordância com as situações que lá estavam elencadas. Mas na atual carreira dos enfermeiros na região, é possível valorizar a exclusividade caso um de vós opte por fazer apenas o serviço público e não ter que recorrer a part-times no privado? De momento isso não é, essa não é uma realidade, mas achamos que essa deveria ser uma das medidas a implementar. Isso deve ser disputado pelos sindicatos? Certamente, claro que sim. Essa é a área de matéria laboral e implica que haja acolhimento por parte da tutela, claro. Portanto, só para percebermos, os enfermeiros têm formação superior, como é natural, que é exigível para o desempenho da profissão. Estão em linha, sente que estão em linha em termos de remuneração, em termos de enquadramento de carreira com os outros técnicos superiores da função pública que não têm a ver com o mesmo nível de responsabilidade que têm os enfermeiros? Essa tem sido uma das reivindicações, exatamente por isso é que achamos que esta carreira não corresponde àquelas que são às expectativas dos enfermeiros, tendo em conta tudo isso que eu disse, tendo em conta também a complexidade e a penosidade da profissão e comparativamente a outras carreiras superiores, terem um vencimento inferior. Portanto, essa é uma das reivindicações e que esperamos que sejam atendidas. Não há neste momento enfermeiros disponíveis no mercado, portanto, é o tal pleno emprego. Portanto, naquela que é a nossa informação, temos pleno emprego, o que não quer dizer que não possa haver profissionais interessados em mobilizar-se de uma área para outra. E enfermeiros com vontade de regressar à Madeira? Tem conhecimento? Também temos assistido a essa situação. Enfermeiros, colegas que tenham emigrado e que agora, por vários motivos, a pandemia também é uma delas, porque também podem eventualmente também não se sentir seguros no país de residência. Temos sentido algum regresso à região e, portanto, são colegas que também vêm com outras experiências, outros conhecimentos, serão sempre uma mais-valia. E em relação aos que estão, portanto, a ideia que eu tenho é que os que terminaram a formação, os enfermeiros que receberam diplomas, quer nas duas escolas de enfermagem na Madeira, se não estão contratados, estão em vias disso. Isto é correto? Sim, é esse o feedback que temos, mesmo não sendo no sector público, no sector social e privado, sendo que quando nós falamos em carência, a carência não é exclusiva do sector público. O sector social também preocupa-nos muito, especialmente a questão dos lares. Nós temos uma população nos lares muito envelhecida, com um grande grau de dependência, com um grande grau de outras comorbilidades e que necessitam claramente de cuidados de enfermagem. E sentimos que a nível dos lares essa ainda é uma fragilidade grande, que é necessário ainda um reforço de profissionais nessa área. Portanto, quando há pouco dizia o 250 a 300, referia-se ao público só. Ao público, exatamente. Portanto, é impossível prever as necessidades do privado ou há uma estimativa? Existem regulamentos também para isso. É preciso ser estudado, claro que é evidente, caso a caso, mas na questão dos lares isso é por demais evidente que há um déficit muito grande de profissionais de enfermagem. Não só na região, como em todo o país, mas perante também a população que lá reside, porque tem tudo a ver com isso. Os nossos idosos que vivem em ilhares não são propriamente pessoas autónomas, portanto, são normalmente pessoas com um grande grau de dependência. Temos, por exemplo, o caso do Lar da Bela Vista, que recentemente nos têm chegado alguns relatos que nos têm preocupado. É um lar que alberga muitas pessoas, perto de 300 utentes, numa estrutura também com muitos pisos e que por vezes temos 2 enfermeiros por turno. Isto é claramente insuficiente para uma população com um grau de dependência superior a 80%. E, portanto, preocupa-nos muito. São condições pouco dignas, pouco favoráveis ao exercício da profissão em qualidade e os próprios colegas que lá estão também estão sobrecarregados. Portanto, se houvesse agora uma determinação no sentido de uma exclusividade, haveria rupturas? Se fosse repentina, claro. Se fosse repentina, sim, e daquilo que entendemos será cirúrgica em alguns locais, exatamente de acordo com a população-alvo. Um enfermeiro, um profissional de saúde, mas particularmente um enfermeiro, depois de trabalhar 8 horas, um turno completo no setor público, depois vai prestar um serviço no privado, o nível de concentração, a capacidade é a mesma. Isto não afeta a capacidade, a performance profissional desse? É natural que sim, mas para isso também sabemos que os profissionais são capacitados para isso, não são obrigados a tal, portanto, muitas vezes utilizam as suas folgas, o seu tempo livre, não propriamente do dia laboral, e portanto, como tal, é natural que isso aconteça, mas sentimos que o grau de empenho e profissionalismo é mantido.
A direção, enfim, da secção regional da Ordem está há um ano em funções. Presumo que não esperava este primeiro ano de mandato com estas características. É curioso, faz hoje exatamente um ano que fomos eleitos e efetivamente, não obstante essa já ser uma enorme responsabilidade, portanto, representar todos os colegas, a profissão aqui na região e integrar por essa via também a direção nacional da Ordem, portanto, não poderia prever, nem poderia imaginar o que viria agora representar a profissão em plena pandemia, quando os colegas, quando toda a profissão na Madeira e no mundo estão na linha da frente daquilo que é as respostas em saúde. Ainda para mais curioso também a pertinência ou a ironia do destino no ano que é dedicado ao enfermeiro e à parteira. A OMS assim determinou e, portanto, neste ano em concreto surge uma pandemia em que os enfermeiros estão, de certa forma, todos envolvidos. Não deixa de ser, também por outro lado, não deixa de ser também pertinente, em vez de andarmos em celebrações, estamos exatamente a fazer aquilo que é o desígnio da nossa profissão. Vai ser preciso adaptar o plano. O que é que se propõe a fazer? Agora, dadas as circunstâncias, que projetos é que tem em frente? Portanto, nós, tal como todos, temos que readaptar todo o nosso plano de atividades. Temos feito um acompanhamento menos presencial daquilo que é o exercício da profissão, porque as limitações de reuniões presenciais são para todos e para nós inclusive. Portanto, temos feito um acompanhamento mais à distância, temos dinamizado formação também em plataformas de e-learning, temos dinamizado uma série de eventos também pelas plataformas digitais que temos e, portanto, temos recorrido às ferramentas que estão ao nosso dispor exatamente para cumprir esse nosso desígnio. Uma das questões que tem vindo muito a debate nas últimas semanas, enfim, voltou-se a falar das outras áreas da saúde que não Covid. E começam as críticas novamente, demoras nas consultas, listas de espera, portanto, os problemas que existiam, que voltaram a ser falados agora. O que é que pensa sobre o estado da celeridade da resposta de saúde nessas outras áreas? Isto é uma coisa, seria inevitável perante esta atual realidade. Portanto, há um ano atrás estivemos cá exatamente a quando da eleição, falamos exatamente sobre estas questões. Com uma pandemia em cima, é inevitável que haja uma dificuldade acrescida àquela que é a resposta. Importa que depois, e agora, já em plena pandemia, que possa haver um plano também de recuperação exatamente destas mesmas situações. Certamente terão que haver parcerias também, provavelmente com outras instituições, sejam privadas, sejam sociais, provavelmente, porque sentimos que a dimensão que estas listas de espera estão a tomar poderão se tornar incomportáveis se não houver um plano que agilize toda essa situação. Acha que alguma vez vamos ter noção da quantidade de pessoas que foram afetadas noutro tipo de problemas de saúde por causa da falta de cuidados? Isso é difícil de avaliar. É difícil de avaliar. Nós sentimos, por exemplo, na primeira vaga, no confinamento, houve uma grande redução do número de idas às urgências hospitalares. Eu, por exemplo, trabalho na área de cardiologia, houve uma grande diminuição do número de infartos. Certamente eles não deixaram de acontecer. Certamente as pessoas, ou por medo, ou por receio, ou já quando foram ao hospital, já foram em fases mais avançadas e, portanto, essa foi uma realidade. É difícil de quantificar, mas sentimos na prática que isso aconteceu. Sente hoje em dia, pelo que se percebeu, há oportunidades de emprego na área da enfermagem. Aconselha esta carreira para quem? Para um jovem que esteja a ver esta entrevista? Claro que sim. Não é só por gostar, estou a dizer mesmo em termos da oportunidade de emprego e de carreira. Claro que sim. É claro que se formos falar em termos de carreira, a carreira não é aquela que ambicionávamos. Em termos de recomendação... Oportunidade de emprego, neste momento, felizmente, o mercado de trabalho está mais aberto, mais disponível. E é uma área que junta quer a parte técnica, quer a parte científica, quer a parte humana e, portanto, conjuga todas estas áreas que certamente serão capazes de atrair todas as pessoas que se interessem por esta área. E há quase emprego garantido? Neste momento, sim. Sabemos que ainda há pouco tempo atrás estávamos num ciclo inverso. Sabemos que sim, porque as necessidades das pessoas é que determinam. O emprego, o mercado de trabalho não existe para satisfazer os profissionais, existe para responder àquelas que são as necessidades das pessoas. Enfermeiro Nuno Neves, muito obrigado por ter vindo à entrevista da RTP, entrevista com o Presidente da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros. Obrigado pela preferência. Até à próxima.